Oi, gente! Não se assustem, tá tudo bem, né? Estou aqui hoje para fazer uma gravação de um programa, meu programa Ideias em Movimento, então quero contar com a sua participação hoje aqui para essa gravação, que vai ao ar em janeiro. Então, no primeiro final de semana de janeiro, no dia 7 de janeiro de 2023. Então, a gravação é hoje. Eu quero muito contar com a sua participação também aqui na live. E aí a gente tem que fazer um pouquinho diferente para quem está na live, né? E para quem também para a gravação. Então vamos começar do começo, tá bom? Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Começa agora mais o Ideias em Movimento, especial de férias. Eu estou de férias, mas o programa está aqui para você. Eu não poderia deixar você sem ter ideias em movimento. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023, primeiro sábado do ano, e é com muita alegria que eu quero aqui contar com a sua participação para mais esse bate-papo, mais essa troca de ideias. E o Ideias em Movimento tem nos trabalhos técnicos o nosso Ronaldinho. Boa tarde, Ronaldinho. E hoje também contando com a participação nas gravações do Alexandre Cavalcante. E esse é o programa número 19. Olha só, estamos caminhando de pouquinho aí e conseguindo atingir cada vez mais programas. Estou muito feliz aqui. Foi um ano 2022 muito bom e é bom começar 2023 aqui continuando com ideias em movimento. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, mas antes eu quero já trazer aqui para a sala, para a mesa, a nossa querida Mônica Chagas. Oi, Mô! Tudo Olá, bem? oi, querida Patrícia, filhota, né? Oi, queridos ouvintes internautas da Rádio 9 de Julho, que alegria a gente poder estar aqui juntos mais uma vez, né? E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, bem interessante. Isso, muito importante e que é sempre tão atual. Então, a gente vai conversar hoje sobre saúde mental. E o tema, então, hoje, o assunto do nosso bate-papo é quem cuida da mente, cuida da vida. Então, Mônica, eu quero já deixar aqui o espaço para você, mas vocês que estão aqui acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, podem mandar suas perguntas aqui, o nosso bate-papo se estende aí e conta também com a sua participação. Então, Mônica, fala dessa importância. Eu acho que a gente tem que começar daí, né? Da importância da gente cuidar da nossa mente. É tão interessante, né? Porque, de fato, a gente tem uma ideia de que a gente precisa cuidar quando o estômago dói, quando a pressão sobe, quando o coração não está no ritmo legal, quando as veias estão ficando entupidas, enfim. Quando a gente tem alguma questão que é de ordem física, vamos dizer assim, parece que a coisa é urgente, né? Que a coisa você consegue entender a urgência porque é como se a vida ali tivesse sendo ameaçada, e de fato está. E aí a gente tem urgência de tratar essas coisas. Então a gente entende uma campanha facilmente com um outubro rosa, um novembro azul e assim sucessivamente, né? Mas quando a gente fala da doença mental, a gente já pensa em transtornos mentais, por exemplo. E aí a gente acha que é só para aquelas questões daquelas doenças, né? De um quadro depressivo, de um quadro ansioso, de um quadro onde a pessoa tem algumas limitações, um quadro de esquizofrenia, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente acha que saúde mental é só lidar com essas coisas. Mas, na verdade, a questão da saúde mental, ela é um convite para que a gente perceba como que a gente está se sentindo lidando com as nossas emoções e com os nossos afetos. Por quê? Porque, de uma certa maneira, né, isso nos afeta do ponto de vista físico, inclusive, né? Porque a gente Uhum. vai encontrar, por exemplo, quadros, por exemplo, de dor no estômago, que tem um fundo essencialmente emocional, daquelas coisas que a gente não consegue digerir, né? É. A gente vai ter quadros em que a gente vai ter crises de enxaqueca e dor de cabeça, porque tem uma tensão no ar, porque tem algumas questões que estão ali presentes que a gente não está conseguindo equacionar. A Uhum. dificuldade da saúde mental é que a gente não consegue medir isso num exame, né? É. A gente não consegue fazer um exame de glicemia, a gente consegue fazer um exame de glicemia e avaliar como é que está a nossa propensão a diabetes ou não, se a nossa diabetes está controlada ou não, numa hemoglobina glicada, alguma coisa nesse sentido.
A gente consegue fazer um eletrocardiograma e perceber uma arritmia cardíaca, enfim, a gente consegue. Mas e a saúde mental, né? E o que está na mente nesse aspecto, né? A gente se depara, às vezes, com algumas situações, eu acho tão interessante essa expressão, né? Que as pessoas falam assim, mas aconteceu tanta coisa que a gente fica com o psicológico abalado, né? Como se o psicológico fosse um ente extra você, né? Assim como se fosse uma parte mesmo. E aí a gente tem a ideia de pensar que mental é só da cabeça, né? O psicológico parece que também fica na cabeça. E aí a gente esquece que a gente é um todo, né? Então, quando a gente fala que cuidar da mente é cuidar da vida, é porque a gente é um ser harmonioso, a gente é um ser que tem multifacetado, a gente tem várias áreas que a gente precisa cuidar no conjunto. E acho que a mais difícil que a gente tem é, de fato, essa que a gente não consegue mensurar efetivamente, né? Então, a gente vai tendo muita dificuldade, por exemplo, nos nossos relacionamentos, no nosso posicionamento, que vão reverberar em questões de saúde física, né? Então, as coisas estão muito interligadas, elas andam muito coladinhas umas nas outras, né? E eu vou até dar um testemunho, vamos dizer assim, né? Aqui, para exemplificar um pouco aqui, para o pessoal entender como afeta, né, a gente. No ano passado, a gente está falando aqui de 2022 agora, eu trabalhei muito durante o horário eleitoral, porque a gente trabalha muito, nós que trabalhamos com comunicação, sabemos como isso pesa e como foi movimentado, né? Foi um tempo muito movimentado, de muita briga, muita discussão, muitos ataques, então foi um tempo muito movimentado. Então, eu fui entrando num estágio que eu não dormia direito. E aí eu só percebi como todo aquele tempo de muito trabalho foi me afetando quando acabou, né? Então é o que a Mônica está falando, é ter atenção. Às vezes a gente não relaciona, né, Mônica, a saúde, o que está acontecendo com a gente no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso estresse, no trânsito, nas brigas, nas discussões em casa, ou nos problemas do trabalho, ou financeiros, não importa. E a gente não liga quando tem uma dor de estômago, como você falou, ou uma enxaqueca, ou no caso do dormir, não dorme bem, aí começa a passar mal, pressão muda, sobe, desce. Então, a gente é um todo, né, Mônica? Acho que a gente nunca pode esquecer disso, né? A gente fracionou, vamos dizer assim, a gente se fracionou para efeito de estudo, né? A grande dificuldade que a gente tem é de a gente se enxergar nessa inteireza, né? Sim. De a gente enxergar que a gente é um ser único e que a gente tem uma totalidade em si mesmo, né? Então, seria aí imaturo e irresponsável imaginar que alguma questão de ordem afetiva não me afetaria do ponto de vista físico e vice-versa. Sim, verdade. Né? Então, essa correspondência, ela existe. Então, assim, como que eu cuido, de fato, de fazer escolhas diferenciadas, né? Para poder me preservar, né? A gente vai encontrar, né, pessoas, vamos dar um exemplo assim, ó. Tem pessoas que têm dificuldades com relação à questão da aceitação e tem muita dificuldade com as questões de rejeição, né? Então, assim, ela vai se desdobrar para atender a demanda do outro, porque ela precisa ser aceita, porque ela não quer ser rejeitada. Tá certo? Só que isso pode gerar nela uma sobrecarga tamanha que chega uma hora que, no popular, o que a gente vai falar? Vai bater os pinos, porque daí não tá dando conta, né? Então, sei lá onde vai desencadear isso, né? Essa busca dessa perfeição e de o tempo inteiro estar olhando para fora. E daí, quando chega essa dimensão do adoecimento, é um convite para que eu pare. Né? Então, assim... Que aí para obrigado para pensar, né? Aí ele é obrigado a parar para pensar. Tipo assim, você vai ter que parar, porque assim, você vai ter que fazer um repouso, você vai cuidar da sua alimentação, você vai ter que ir no médico, você faz exame, você toma remédio que é ruim, enfim, uma série de coisas nesse sentido. E aí, parece que, de fato, você vai ter que entrar em contato com você mesmo, para ver, de fato, o que é que você está fazendo com você. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente está muito insatisfeito com o trabalho, quando a gente está muito insatisfeito com os relacionamentos que a gente vive, né? Quando a gente não está conseguindo se posicionar, né, e dizer assim, eu quero ou eu não quero,
e aí a gente fica Uhum. em cima do muro, e eu digo, ficar em cima do muro gasta muita energia para equilibrar, então, assim, não Uhum. sobra energia para fazer as outras coisas, e isso tudo vai desgastando. E isso tudo vai colocando, né, quer dizer assim, uma sobrecarga gigantesca desse ponto de vista psíquico, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito comum que a gente receba no consultório, né, as pessoas que dizem assim, mas eu não consigo ter foco. Aí, a hora que você começa a olhar, que a pessoa começa a Uhum. falar, você sabe, né, eu sei por que você não consegue ter foco. Porque o tempo inteiro, por exemplo, você está olhando, tentando agradar o outro, não sei o que das coisas, e a hora que você precisa de fato focar, você não tem atenção para isso. Sim. Porque no que você tem que focar? Se o seu foco é atender a demanda do outro e agradar o outro, as outras Uhum. coisas você não vai conseguir fazer. É verdade, é verdade. Mo, vamos dar um oi aqui pro pessoal que já tem pergunta, já tem comentário, que é uma coisa muito próxima, né? Acho que é uma coisa que a gente quando conversa, é que a gente fala, realmente, olha isso aqui, a gente vai tendo uns insights. Então, aqui dá um oi para Tamires, que já chegou, a Angelina diz que está aqui também, que bom, a Fátima Cardoso, a Marilta, a Adrianinha Quito, o Alexandre também está aqui, ó, tá acompanhando, Olha. tem que cuidar da mente, Lê, viu? E o Alexandre, deixa eu só falar, o Alexandre é um homem que se cuida muito, faz Uhum. exercício físico diariamente, come direitinho. Eu não sei nem quanto tempo ele pode até escrever aqui que não come nada de açúcar. Às vezes ele chuta, né? Chuta o balde, como todos nós. Mas o Alexandre se cuida muito bem. Mas tem que cuidar da mente também, hein, Alexandre? Tá vendo, né? Não adianta nada, só cuidar do corpo. Também, aí a Marilta já coloca aqui um comentário, ô, Mônica, que quando ela está ansiosa, o físico se manifesta, principalmente com dores físicas, olha lá. E a Exatamente. ansiedade é uma doença, é uma doença, Mônica, vamos lá, É um a transtorno. ansiedade é uma doença. Normalmente, assim, vamos pensar. A Tá, ansiedade, a gente tem que ter um tanto de ansiedade na vida. A gente tem que certo. ter. Porque senão, assim, se você não tiver anseio nenhum, você não vai nem na esquina. Uhum, Certo? Então, a gente certo. vai lidar com um quanto de ansiedade, porque isso é o que, de alguma maneira, nos move. Tá? Uhum, Quando que ela vira um problema? Quando ela começa a me paralisar. Porque daí eu uhum, começo a ficar petrificado, né? Então, assim, eu quero fazer alguma coisa, mas aí a minha cabeça começa a entrar no turbilhão, porque assim, eu tenho uma aceleração de pensamento, por exemplo. Eu sim. começo a pensar que como é que vai ser lá na frente, e aí o aqui e agora eu não consigo viver. Uhum, Né? Então, é claro que você abriu o programa dizendo assim, primeira vez que eu vou fazer esse programa assim, vou gravar e a gente está chegando, quer dizer assim, não tem ansiedade aí? É claro que tem, mas ela é legítima, porque você está se empenhando para fazer um bom trabalho, você está se dedicando e você tem uma preocupação que é lícita que aconteça, tá uhum, certo? Então, assim, a gente tem que ter esse quanto de ansiedade, porque senão a gente larga, a gente não vai fazer nada e a gente vai sim, fazer as coisas com displicência. Então, a sim, gente vai ter um sim, quanto de ansiedade. Agora, quando você começar a ficar, eu não consigo dormir, eu não sei o que eu vou fazer, e aquilo vai indo sim. assim, nessa progressão, aí a gente pode começar a desenvolver quadros de transtorno ansioso. Uhum, Né? E aí sim. vai realmente desencadear no físico, né? Então, basicamente, assim, de uma maneira de Opa. ansiedade, Uhum. e é muito interessante porque o sintoma de ansiedade, ele se confunde quase sempre com infarto, né? Que é a Hum, palpitação, que é a dor, que é aquela intensidade, aquela dificuldade de respirar, não sei sim. o quê, e vai indo nessa vibe, nessa progressão. E olha como que a natureza e a psique é sábia. Porque se você vai nessa progressividade, né? Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai desligar a chave geral. O corpo desliga a chave geral, que é para poder tirar você desse sintoma. É a hora que a Uhum. pessoa, puf, Opa. né? Então você vai nessa progressão, né? E aí é a hora que o corpo fala: não, filho, você tá entrando desse jeito aí, o negócio não vai dar. Então, de fato, vai ter dor no corpo mesmo. Uhum. E começa a tensionar, porque tá. A ansiedade, ela tá muito ligadinha com o medo. Medo do quê? Do que vai acontecer depois. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que entender que o que acontece depois é consequência do que eu faço agora. Então, eu tenho É. que cuidar de agora. Mas nessa progressão da ansiedade, a gente entra num processo de que a gente muito quer controlar, e aí a gente começa, então, a sentir as dores, porque o corpo começa a tensionar.
Sim. De verdade. Então, é um ótimo sintoma, é uma ótima sacada você perceber que, opa, peraí, tá na hora de dar Dá um uma time. repensar, né, Isso. repensar. Você tem que prestar A atenção nisso. a Mariana Fonseca mandou bom dia, Marley também, Elisarte, Angelina colocou aqui o que ela está vivendo, que ela está fazendo terapia, tem depressão, ansiedade, pânico e borderline. Isso mesmo, Angelina. A questão é que, assim, às vezes a gente acha que não dá para viver. Não, dá para viver. A gente vai ter que inventar a nossa vida. Não tem um jeito certo de viver, tem um jeito que é possível viver. E viver bem. Então, quando a gente já tem os diagnósticos, que nem ela tem de borderline, de pânico, né, não sei o quê, é uma questão de você começar a olhar para isso com uma assiduidade legal e aí construindo respostas. Então, tem acompanhamento medicamentoso, né? Então, tem um acompanhamento psiquiátrico para ajudar isso, né? E tem um acompanhamento psicoterapêutico. Então, assim, fora isso, a gente ainda tem as questões, por exemplo, de uma atividade física que ajuda a gente a aliviar. Porque a atividade física, ela gasta boa parte da adrenalina que a gente jogou na corrente sanguínea por causa do medo, né? Então, ela predispõe a gente para o movimento, né? E ela libera as endorfinas, que são aqueles hormônios que a gente tem no corpo que dão sensação de bem-estar e de prazer. Então, a importância da atividade física, especialmente nesses casos mais complexos, é fundamental, né? Porque aí é um jeito de você está cuidando de tudo. Sim. Você está cuidando de você inteiro, você está colocando teu corpo, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Pensa no seguinte, 70% do nosso corpo é água. 70% do nosso corpo é água. Se 70% do nosso corpo é água, pensa, o que acontece com a água que fica parada? Da dengue. Ah, não é? O bichinho vai lá. Apodrece, fica verde, não sei o quê. Então, pensa você parado. Aí a hora que você levanta o braço, faz creque. Não sei o que, creque. Não é para fazer isso. Uhum. Né? Não é para a gente ficar crocante nesse sentido. Né? Mas Não. é no sentido da gente se colocar em movimento porque a energia precisa circular. E o Né? programa é Ideias em Movimento. Então, por favor, hein, gente, vamos nos movimentar. Olha lá o convite da Mônica. Exatamente. A Tamires falou aqui que é um tema bem importante, ainda mais vivendo em um tempo pós-pandêmico, onde as doenças mentais têm afetado de uma forma muito expressiva. E além de pós-pandêmico, né, Mônica, de uma virada aí de eleições que foi muito complicada, né, de aceitação, de momentos de debates, de Olha, nós tivemos aí, brigas, né? assim, eu posso dizer para você que a gente teve aí um aumento considerável nos quadros ansiosos. De gente chegando para a sessão assim, Pilhados. na pilha, entendeu? Assim, de dizer, Uhum. Mônica, eu não sei o que eu faço e não sei o que das coisas. Por quê? Porque, de fato, essa instabilidade que a gente vive externamente nos afeta. Né? E a gente precisa aprender que a gente tem que assumir o controle sobre a nossa estabilidade. Então, a gente precisa encontrar o nosso ponto de equilíbrio, porque vamos dizer assim, o vendaval que está aí fora vai fazer a gente balançar para um lado e para o outro, mas a gente tem que encontrar o ponto onde a gente se equilibra. A gente tem que ser bem João Bobo, né? A gente balança para um lado e para o outro, mas a gente tem que saber onde a gente está, né? É igual esses brinquedos de montanha-russa, né? Que eu falo assim, olha, você vai ficar de cabeça para baixo? Vai ficar de cabeça para baixo. Vai ficar de cabeça para cima? Vai ficar. Você só tem que saber que está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Porque se você tiver de cabeça para baixo, imaginando que está com a cabeça para cima, vai dar ruim. Eu Vai dar acho que ruim. sim. Então, assim, o balanço vai ter, mas eu preciso saber qual é o meu eixo. Eu preciso ter um lugar que eu possa voltar dentro de mim e falar, opa, aqui é o meu eixo. Né? Porque senão a gente entra nessa vibe e aí a gente começa a ficar numa situação muito complicada. Eu estava, mais uma vez, colocando um exemplo aqui da minha casa, né? Quando estava nesse movimento da virada, né? De eleições mesmo, que foi aquela coisa. Todo mundo sabe que foi, gente. Não tem como não dizer que não foi. Né? Um Sim. momento de tem muita tensão, muita. E aí, meu irmão mais velho, ele estava muito tenso, pilhado, brigando com todo mundo. Brigava, discutia. E aí ele começou a fazer coisas dentro de casa que ele não tinha costume, porque de casa ele é o mais calmo,
né? Da família, vamos dizer assim, né? De nós todos lá de casa, ele é o mais calmo. Então, assim, olha as coisas que ele começou a fazer. Começou a deixar portão aberto, garagem aberta, portão aberto, arreganhado, que a cachorra saiu e só, graças a Deus, o vizinho achou, né? Uhum. Outra coisa, ele começou a esquecer marmita. Teve um dia que ele esqueceu a marmita. Ele nunca tinha esquecido a marmita, trabalhando todos os dias, levando marmita. Ele esqueceu a marmita. E aí eu peguei carinhosamente meu querido irmão mais velho, de olhos verdes, lindo, maravilhoso, Eduardo. Falei, querido, é o seguinte. Eu sei que estamos tensos, eu sei que a gente está vivendo um momento muito complicado, eu sei que está todo mundo muito nervoso, mas olha como está refletindo na sua vida. Olha o que você fez. Você nunca fez essas coisas. Você nunca foi assim tão tenso. Então, reflete, né? O que você falou, né, Mônica? Vai vir, as coisas vão acontecer. Elas vão chegar na gente, né? Com certeza, e da forma que vão chegar, que a gente, né, não tem jeito. Mas é como a gente está aqui, né? É a mente, como é que a gente vai reagir a tudo isso, porque afeta sim a nossa vida. Não tem como, não tem como. Então, eu preciso criar aqueles momentos que vão me dar um respiro. Então, por exemplo, se eu vou para atividade física, por exemplo, eu tenho um problema ali concreto e real. Eu tenho que levantar peso, eu tenho que correr, eu tenho que não sei o que nas coisas, eu tenho que me haver comigo de verdade, né? Com questões físicas concretas, né? De que eu me dou conta de que assim, pô, eu não tô respirando. Nossa, tá faltando ar, né? Então, assim, eu começo a me deparar, porque essa materialidade do meu corpo, ele me centra na minha vida, né? Então, isso me ancora e traz para mim um refresco assim. A hora que a cabeça começou a pirar, é a hora de falar assim: opa, peraí, volta. E aí, assim, porque a gente brinca com isso, mas isso não é brincadeira, isso é muito sério. A gente diz assim: para e respira. Para e respira Uhum. mesmo, né? Endireita a postura, né? Porque aí a gente vai ficando assim, né? Sim. Vai fechando, né? Vai abaixando assim. Aquilo começa a tensionar. Aí, assim, você que está vendo a gente em casa, ou você que só está ouvindo, né? Então, assim, imagina que você contrai o pescoço, sobe os ombros, se fecha, tenta respirar e veja como é que é essa respiração. Agora solta, endireita o corpo, tal, não sei o que, agora respira. Aí você vai ver a diferença. Então, de fato, e por que você precisa respirar? Porque precisa oxigênio no cérebro. E eu acho que a Senão, gente não tem. E a gente conversou, acho que uma vez eu estava fazendo o programa da Cidinha, né, Mônica? A gente conversou que nas aulas, para gente que faz comunicação, locução, é isso que eles ensinam para gente. É postura para que o seu diafragma esteja tranquilamente soltinho e livre, leve, solto, para você poder falar lindamente e tranquilamente. Então, o corpo, sim, a gente não pensa, Mônica, eu acho que é o que você falou, a gente vive no momento, enquanto não tem nada doendo, não é? Não tem nada doente, tá tudo bem, a gente não pensa. Agora, como é o caso da Maritinha, começa a sentir uma dor física, aí vem uma dorzinha de cabeça, aí não consegue dormir, e aí começa a esquecer as coisas. Aí a gente começa a se preocupar. Às vezes continua no automático, né? Continua vivendo como, né? Vamos embora. E aí só se preocupa quando a coisa já está mais grave. Então, é a gente se preocupar, sim, com o corpo. O corpo da gente responde, né, Mônica? É isso. Sim, com certeza. Na verdade, né, o corpo da gente, ele avisa pra gente que alguma coisa não tá bem. É Uhum. isso que ele tá falando. Ele fala assim, ó, não tá funcionando. Esse negócio aí não tá dando certo. Você tá querendo ir por aí, mas não tá funcionando. É tipo, por exemplo, o teu irmão começa a esquecer as coisas, Sim, etc e tal. Não é um alerta, tipo assim, ó, com certeza. tem alguma coisa aqui que não tá legal. Porque assim, eventualmente a gente esquece, eventualmente a gente esquece. Agora, quando você começa a fazer umas bizarrices assim, você fala, cara, Nah, tá alguma coisa errada aí, pessoal. alguma coisa aí tá fora da casinha. Então é isso que a É. gente tem que prestar atenção, né? Uhum, Que é um pouco essa coisa. Então, assim, eu preciso aprender a olhar para o meu corpo, porque meu corpo vai dando sinais, né? uhum. Então, assim, são aqueles pequenos sinais. A gente fala assim, nossa, uma dordinha de cabeça, tal, não sei o que, aí vai. Sabe assim, tá doendo aqui meu ombro, mas não é. Uhum. Até que precisa, parece que juntar tudo, fazer um bolo para falar assim, É. cara, tá insuportável. E aí, como é que você vai fazer?
Quem tem carro aqui, eu aprendi isso, eu ouvia isso. Enquanto eu não tinha carro, eu não ouvia essas coisas. Eu falava, gente, isso é coisa de motorista, é coisa de gente, né? Falavam assim para mim, Mônica. Quando você tá no seu carro, você sabe o barulho que ele tem. E aí, se tem um barulho que é diferente, você vai sacar na hora. Fala assim, esse carro tem alguma coisa. E aí, eu tenho meu carro hoje, eu sei. Quando tem peraí. Isso aqui, ou ele tá meio torto, fala, tem que calibrar os pneus, né? Ou ele dá uma engasgada, opa, isso aqui tá meio estranho, deixa eu ver se é só agora, ou coloquei um combustível ruim nele, não vou colocar mais lá, né? Então, aí eu achei que era bobagem motorismo, mas não é a gente que não tem carro, é coisa de verdade, e a gente, o corpo é igualzinho, né, Mônica? Como o corpo da gente, Perfeito, essa alguma analogia é perfeita, é coisinha, isso mesmo. né? É isso mesmo. A gente tem que conhecer o corpo Pensa da que é o gente. seguinte, o nosso corpo ele tenta se autorregular, né? Quando a gente olha, por exemplo, o sistema endócrino no nosso corpo, ele busca regular e deixar tudo redondinho. Só que assim, ele regula um pedacinho hoje. Aí eu não presto atenção, aí ele regula outro pedacinho amanhã. Vai chegar uma hora que ele não consegue regular mais, né? Então, se a gente. Vamos pegar como exemplo, por exemplo, a diabetes. Você vai lesando, você vai lesionando ali os tecidos tal, até que chega uma hora que o pâncreas fala, não dou conta mais. Uhum. Ele já tentou regular uma série de coisas. É claro que não é tão simples assim, porque a gente sabe das questões que são genéticas, da questão da alimentação, tudo bem. Mas é um convite que a gente preste atenção, né? É um convite que a gente se dê conta, por exemplo, que a gente toque as nossas mamas, por exemplo, para perceber se tem ali algo que é diferente, porque a gente precisa prestar atenção, porque se a gente presta atenção logo no comecinho, a gente consegue reverter algumas coisas. Agora, se a gente deixa passar, né? Então, os homens que têm problemas na próstata, por exemplo, quais são as sensações que você tem corporalmente? Então, tem que examinar, tem que ir ver, não sei o quê. E assim, sucessivamente com todas as outras coisas, né? Então, se vale para estas coisas, então, assim, se eu começo a ficar triste sem motivo, se eu começo a sentir que a minha energia está baixando, eu vou ter que procurar um médico, porque eu preciso verificar como é que estão as dosagens de vitamina no meu corpo, etc e tal, mas às vezes eu entendo que eu estou passando por um momento difícil na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, que eu preciso, às vezes, de um profissional especializado, que é um profissional, um psicólogo, por exemplo. Sim. Né? Às vezes eu ouço muito isso, que alguns pacientes meus que falam assim, mas eu não quero tomar remédio. Meu amor, é o seguinte, você pode não tomar remédio, né? Especialmente remédios psiquiátricos que tem toda uma coisa assim. Só que muitas vezes, para o trabalho psicoterapêutico andar, eu preciso rebaixar o sintoma que aquela pessoa tem, porque aquela pessoa tem sofrimento. O meu trabalho é um trabalho que é mais lento, então eu preciso que ela encontre um profissional que consiga acompanhar do ponto de vista medicamentoso para que eu possa trabalhar com segurança aqui embaixo. Essa pessoa vai ficar em sofrimento? Não, não pode, não é para isso. Então a gente tem que ir balanceando, né? Então, assim, e é muito interessante porque as pessoas são assim: mas eu tomei o remédio e o remédio fez isso comigo. Aí o outro fala assim: mas eu tomei o mesmo remédio, mas eu não senti nada. Mas porque cada pessoa é uma pessoa. E quando eu vou ao médico, a um psiquiatra, por exemplo, eu preciso relatar para ele o que está acontecendo comigo, porque ele precisa fazer ajuste de medicação. E eu quero que o psiquiatra resolva com bola de cristal. E eu preciso me perceber a partir do uso da medicação para falar para ele: olha, doutor, eu percebi isso, eu percebi aquilo, porque aí ele tem como balizar. Mas aí eu pego o meu tratamento e coloco na mão do outro, é o outro que sabe. Uhum. E aí depois vem. E esse é um movimento que assim, é de um preconceito gigantesco. Sim, né? claro. Na questão da saúde mental, que assim, não, tomar remédio não. Como tomar remédio não? Às vezes é por um tempo, né? Às vezes eu preciso amenizar o sofrimento daquela pessoa, não pode ficar naquele sofrimento daquele jeito, né? E eu, psicóloga, não faço isso, mas um psiquiatra faz. Então, eu vou trabalhar em conjunto com ele. Ele ameniza lá, dá o remédio, ameniza o sintoma, e eu tenho folga para trabalhar do lado de cá. Porque a pessoa precisa ficar bem, gente. Sim, Ninguém claro. vai ficar em sofrimento ad eterno. Para Não quê? dá, não dá. A não ser que, né?
Gosto de sofrer, né? Aí já é outro problema, né, Mônica? Aí já não é mais culpa do Aí a gente já psicólogo. tem outra distorção aí, que a gente vai ter que Aí já é outro problema psíquico da mente. Vamos continuar aqui. A Glaucia, que trabalha aqui com a gente. Bom dia, Glau, que bom que você está aí. A Marley Silva também mandou o seu bom dia para todos aqui. Um sábado abençoado para todos nós. É isso aí. A Eli Sarte escreveu assim, Mônica, que quinta-feira estava conversando com uma profissional da área educacional sobre isso. A pandemia nos ajudou a unir quem está dentro de casa, mas trouxe um problema, a ansiedade, a falta de empatia e tudo se explode. Lembrando que a gente achou que ia sair bem da pandemia, né? Que a humanidade viria, né? um ser Santa e evoluído. imaculada, né? Né, Mônica? Não acharam? Que a gente não Aqui achou? a gente tem que fazer uma consideração, que é assim, eu até falava com uma pessoa outro dia, né? E dizia assim, gente, o que a gente tem de melhor é o que a gente tem de pior, tá? Então a gente tem que sempre ter em mente que a gente tem essa dualidade, a gente carrega essa dualidade. Então, assim, se eu falava, né? Assim, a gente precisa de um quanto de ansiedade para poder tocar a vida, né? Certo. Só que se ela passa de uma conta, e essa conta é um limite que é individual, ela começa a complicar as coisas. Então, assim, é claro que a pandemia nos possibilitou esse maior encontro com as pessoas da nossa casa, né? E Sim, isso foi bom. A questão é muito. só que agora, quando a gente tem que retomar a vida social, isso é muito mais trabalhoso, porque a gente tem que lidar com aquilo que é diferente. E é muitas vezes nessa questão que a gente pega, porque daí a gente acha que, tipo, não, vamos. Eu tenho que ser do meu jeito, porque assim, enquanto eu estava dentro de casa, eu tenho que administrar 2, 3 pessoas, 4, Uhum. ok. Mas a hora que eu saio no mundo, eu tenho que lidar com um monte de características e de nuances. E lembrando que quem está em casa, a gente, pelo menos na teoria, ama, né, ô Mônica? Então, você é sua Então a gente família. já está predisposto, a gente já tem uma predisposição do tipo de vamos escutar e vamos Sim, trabalhar com carinho, né? vamos organizar que uma hora se ajeita. Agora na rua, não, né? Vamos dizer Na rua, assim, não né? necessariamente nessa mesma ordem. Então, Sim, assim, sim. a gente também ficou, porque também, vamos dizer assim, a gente também acaba ficando com a ideia de que as questões precisam se resolver imediatamente, só que elas não são assim, né? Então, Uhum. a gente vive um processo, a gente conversava, então assim, eu vivi agora esse processo de mudança de casa, né? E foi um processo lento de mudar, porque eu tive que entregar minha casa antes de ter o meu apartamento pronto e não sei o que, não sei o que. Então, assim, neste tempo, eu tive que trabalhar muitas questões dentro de mim, porque são padrões que eu tinha de funcionamento antigo, né? De quem mora numa casa que vem para o apartamento, né? Sim. Que tem um espaço X e vai vir num espaço X menos 20. Né? Diminui tudo. E aí você tendo que lidar com todas essas histórias. Mas o que eu percebi, né, Patrícia, é que o fato de a mudança acontecer de uma maneira, entre aspas, lenta, me dava tempo de refletir sobre o que precisa ficar, sobre o que é essencial, do que eu posso descartar e do que não é importante para mim. Deixa eu entrar nisso que você está dizendo. Será que não foi isso que aconteceu? Aí a gente já está entrando, né? A gente teve que se trancar muito rapidamente. Foi tipo assim, de um dia para o outro, praticamente. Fiquem em casa, não é para sair, se adapta ao trabalho, vai ter que adaptar, vamos ter que usar máscara. Foi aquela coisa muito de repente. Foi muito. Sim. E a saída também. Vamos admitir, porque quando saiu, o povo ficou enlouquecido. Vamos admitir uma coisa dessa, gente. A gente via tudo abarrotado, você era uma coisa assim, eu sei que todo mundo, né? Tudo muito, muita gente, muita coisa. Foi, as duas viradas foram muito Uhum. rápidas, né? Tanto de ficar preso como de sair novamente. Então, Mônica, talvez seja isso que você falou. A gente teve, lógico, 2 longos anos doloridos, porque aí também teve várias coisas que vieram com isso, as mortes de repente, né? Essa coisa do ficar em casa, as famílias se destruindo porque não tinha esse convívio, as outras que se uniram, como a Eli falou também, né? Teve aquelas que ficaram mais unidas. Vou dizer aqui, até no nosso trabalho aqui na rádio,
rádio. Isso que a gente está fazendo agora, a Mônica lá da casa dela, eu aqui da rádio, por exemplo. Isso aqui a gente teve que se adaptar, foi muito complicado também, né? Que a gente, essa coisa do fulano vai ficar em casa, fulano vai vir aqui, então quem está aqui tem que se ajudar quem está lá. Então, assim, foi uma mudança, foi muito bom, trouxeram coisas muito boas, mas esse psicológico, como acho que a Fatamilis até disse antes, essa coisa da ansiedade e das coisas psicológicas da mente, vamos voltar aí o tema, né? A mente ficou bagunçada, né, Mônica, das pessoas. Ficou tudo porque muito... você tinha um ordenamento. Então, para a gente pensar, né? Quer dizer assim, a gente saiu de um extremo de reclusão para alguma coisa que foi para o outro lado, tipo assim, agora pode sair. Sim. Né? E a gente vai ter que aprender a balizar e encontrar o meio. Uma nova realidade. Isso, exatamente, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que dizem, né, assim, da dificuldade que elas sentem de sair de casa, porque interagir com muitas pessoas, dependendo do lugar, é desgastante emocionalmente. Porque você estava muito acostumado a ficar recluso. Sim. Né? Então pensa, Patrícia, assim, vamos pensar uma coisa muito simples, né? Quer dizer assim, na época da pandemia, algumas pessoas faziam compra pela internet. Você comprava lá o negócio, chegava aqui na tua casa, você não sei o que das coisas. Cara, agora você pensa que você tem que ir lá no meio do negócio comprar, você tem que ir lá escolher, etc e tal, aquilo já dá uma gastura, Ai, gente, né? Não gosto mais de gente, né? É mais ou menos isso, né? Você pensa assim, você fala assim, mas eu vou lá no meio do Braizão fazer compra? Não vai mais, né? Para que ter aplicativo, Mônica de compras? Então, Pois te passo, estou especialista no assunto, falar isso. Exatamente. Então a gente vai percebendo que a gente tem algumas outras. Não que a gente não sinta a necessidade das pessoas, mas agora a gente quer estar com pessoas que a gente meio que vai escolher a dedo, a gente não quer mais estar nesse lugar dessa muvuca, assim. E isso varia de pessoa para pessoa, mas percebe que tem uma diferença, né? Que é a gente tendo vivido as polaridades, a gente vai ter que encontrar um caminho do meio aí, né? De como que a gente... E essa é a grande questão da saúde mental, né? Que assim, a gente vai sentir todas as coisas, a gente vai vivenciar todas as coisas e a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, onde a gente possa ter um conforto de dizer, não, eu estou comigo, né? E eu não estou atendendo a demanda do ambiente o tempo inteiro, sendo bombardeado por uma série de coisas. Então, entrando no que a gente está falando, tem o comentário da Tamires aqui, que ela disse, eu vivi muitas coisas durante a pandemia e quando ela acabou, me senti sobrecarregada. Só percebi depois o quanto aquelas questões tinham afetado o meu emocional. Precisei ter um tempo só para mim e ressignificar muitas coisas. Exatamente. Né? Então, assim, a gente acha que a gente está lidando bem e tal, né? A gente acha que a gente está... eu atendi pessoas, assim, que vieram... a gente veio acompanhando as pessoas nesse tempo de pandemia. Quando foi chegando para o final, aí começou a dar um ciricutico, entendeu? Do tipo assim, eu já não aguento, assim... Você foi regulando, você foi lidando, administrando, nananana. Só que chega uma hora também que você está querendo, né? Ir lá fora, ver o sol, ver gente, etc e tal. Só que aí você vai também afoita, porque você tem medo, porque você está achando que as coisas que você vai encontrar lá fora eram como estavam antes e não são mais, é uma outra condição, é uma outra pegada. Então, como que eu lido com toda essa transformação, né? Então, como que eu faço com tudo isso? E essa é a grande dificuldade, né? Então, quando a Tamires fala, eu preciso de um tempo para ressignificar, às vezes eu preciso desse tempo de recolhimento mesmo. Chega a ser irônico, né? Quer dizer assim, eu estava fechado e agora eu quero... Não, é porque de fato a gente às vezes precisa desse tempo. Não é que eu preciso ficar fechado, mas eu preciso entrar em contato comigo mesmo. Então, eu recolho a minha energia, né? Isso é bem próprio dos quadros depressivos, para poder olhar para dentro de mim. E eu vou admitir, eu sempre fui uma pessoa muito, muito rueira mesmo, sabe? Falei, gosto de Uber, usar muito Uber, enfim, comprei meu carro, falei, agora vai, né? Agora ninguém me segura mais, vou pro mundo. E aí a pandemia veio na sequência, e aí eu fiquei um pouco mais caseira, eu admito, né? Como a Mônica falou, eu escolho onde eu vou, né? Eu sei que a gente também já está no momento que a gente, cada final de semana, está num lugar também, a gente já está nisso. Mas eu sempre tento,
ter o meu momento só, ou de mesmo que sair sozinha, ou pegar um final de semana, fazer esse final de semana é o meu final de semana, para eu poder pensar nas minhas coisas, para poder me reorganizar, para poder pensar o que eu quero fazer, né? Depois a gente entra, depois dos 30, né, Mônica, dos 35, a gente começa a pensar no futuro, fala como é que vai ser isso aqui, como é que eu quero isso aqui, né? Então, a gente aprender, eu acho que aí é cuidar da mente, voltamos para essa questão da cuidar da mente, é isso, né, Mônica? A gente aprender a ter tempos com a gente, eu acho que é isso que a pandemia, de repente, deixou também, da gente aprender a lidar um pouco com a gente, e também organizar o que a gente pensa, né? Uhum. Organizar o nosso dia a dia também, organizar os nossos movimentos, entrando no nome do programa agora, organizar os nossos movimentos, né, Mônica? Não Claro. viver loucamente, aí desvairadamente, sem eira nem beira. Exatamente. E é preciso. É interessante, né? Porque assim, percebe, quando a gente tem um ano inteiro pela frente, né? O ano ele é feito de datas e ciclos que se repetem, né? Então, se a gente Isso. pegar as estações do ano que vão trazendo essa modificação na própria questão do clima, né? Assim, a gente vai ter carnaval, a gente vai ter Páscoa, a gente vai ter Dia das Mães, festa junina, e né, até chegar Imagina. Natal. Essa coisa. Percebe? A gente tem ciclos, a gente tem marcos, né? E isso é importante porque isso vai colocando a gente, né, em contato com este movimento, né? Existe uma sequência lógica nesse processo todo, nessas festividades durante o ano. E isso coloca a gente dentro desse processo de pensar várias coisas, né? De pensar como é que eu lido, por exemplo, com a dimensão da alegria e do prazer, como o carnaval sugere, né? Sim. De como que eu vivo o tempo de renascimento, que é o tempo de Páscoa, né? E eu tô colocando esses tempos porque, assim, eles não são exclusividades da igreja, né? A Páscoa não é uma Sim, exclusividade da igreja. Ela afeta as pessoas de alguma maneira, porque sim, isso sim. tá no nosso inconsciente coletivo, né? A festa das mães, festa dos pais, festa junina, né? Porque quem vai na festa junina não é só quem vem na igreja, porque isso já está Sim. incorporado na vida das pessoas, Na né? sociedade, né? Então, Na a cada cultura pouco a gente brasileira. vai sendo colocado em contato com essas dimensões que colocam a gente para pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Né? Como que eu venho conduzindo essa dimensão? O que não dá para a gente imaginar é que a gente vai viver uma vida sem prazer nenhum. Né? Onde a gente só tenha obrigações, porque isso vai nos afetar. Então, a gente vai entrar, por exemplo, na questão do trabalho, que é os quadros de burnout, por exemplo, quando a pessoa só fica trabalhando, que isso aconteceu também muito na pandemia. Sim, sim, é Né? verdade. Então, tudo isso meio que caminha junto. Então, a gente vai sendo convidado hoje a construir uma outra realidade. Né? Eu gostaria de parafrasear o Cazuza, né? Que o Cazuza dizia assim: o nosso amor a gente inventa, eu dizia assim: a nossa vida a gente inventa. E a gente precisa inventar mesmo, porque não tem resposta pronta, não tem um jeito pronto, porque cada dia tem uma coisa acontecendo. Sim, cada Seja dia no uma. ambiente ao nosso redor, seja dentro da gente. É verdade, é E a gente verdade. precisa aprender a prestar atenção nesses sinais. Sim, Mônica, a gente tem comentários interessantes. Tem uma pergunta também. Eu vou tentar entrar nos comentários e aí para a gente ter tempo para responder uma pergunta que ficou aqui, porque parece que não, mas o tempo está passando, né? E o papo está muito bom. Então eu vou colocar aqui só o bom dia da Maria Lúcia, da Michele, da Graça também. E a verdade, a Marilta, se assim, verdade, já fui internada com sintomas de infarto, que na realidade era ansiedade, foi o que você falou. Muito comum, Né? clássico. E a Marilta disse que tem síndrome do pânico e atualmente ela está bem, mas é uma luta diária, é uma É luta, sim, é né? sim. A Eli disse sim que o corpo dela reage quando eu estou muito ansiosa diretamente no sono e eu engordo como se tivesse comido um boi. Uhum. Diferente de muitos, eu não como e engordo. Quando eu tive Covid, eu não dormia com medo de morrer. Eu enchei de uma tal forma que nem os médicos sabiam o que era. Fui fazer acupuntura e dormir com a ajuda de essências que voltei ao normal. Então, refletiu Sim. no corpo e recorreu a alguma coisa, né? Que mais? A Maria Lúcia disse que a irmã dela também com carro é desse jeito. Eu tô falando, gente. Depois que a gente tem o carro da gente, a gente fala, tem coisa. Você fala, ó, o povo o povo não é doido, não, gente. Não, a única coisa que eu acho de gente doida, de que tem carro que é coisa de gente doida, é lavar carro todo final de semana. Gente, por favor.
tem que ter muito tempo para fazer isso, né? Final de semana tem que aproveitar, né, Mônica? Não, por favor. Eu Ah, acho, não, depois deixa certeza. lá o carro, pega uns cinquentinha lá, 40, 60 reais, não sei, depende da sujeira do carro, põe lá para lavar. Agora ficar esfregando o carro no final de semana tem que ter Nossa, coragem. tem mais coisa para fazer na vida, né? Então não é, amor. Tanta série atrasada, tanto filme bom para ver, não é? Que coisa. Tanta gente E para aí, visitar. tanta gente para visitar, tanto papo para bater. A Maria Lúcia disse aqui, ó, da pandemia, que foi muito rápido. Um dia eu podia estar na paróquia, no outro dia ficar em casa direto. Graças a Deus fiquei com os filhos, indo somente ao instituto para tratamento. E aí Uhum. ela disse assim que ainda está reclusa, quase sem contato com o mundo exterior, e é muito difícil não ter com quem conversar. A rádio é minha companhia. E foi uma Coisa coisa boa. que a gente sentiu muito também, viu aqui, Mônica, como Uhum. rádio, vou dizer como Rádio 9 de Julho, que a gente sentiu uma adesão à rádio muito maior durante a pandemia, porque as pessoas vieram, né, muito Sim. mais, porque aqui se encontravam acolhidas, tinham companhia, como diz a Maria Lúcia, e a gente também como profissionais, viu, Maria Lúcia? Foi muito bom saber que existia uma troca, porque a gente vivia um momento de muita dor, né, e muito difícil para todos nós, né? Aquele, só completando aqui, ela disse assim que aderiu a compras na internet. Ah, eu sou especialista, eu sou. Ah, estamos mesmo, detesto muvuca, muita gente. Até quando estamos só minha família, eu me sinto melhor. Eu amo o meu mundinho de nós quatro, que é ela, o marido e as duas filhas. Uhum. Né? E aí a Kátia Guimarães, para a gente entrar na pergunta da Angelina, viu, Angelina? Eu vi sua pergunta só para a gente entrar na pergunta. A Kátia disse assim: realmente fomos afetados profundamente por essa pandemia. Foram tantas áreas de nossas vidas e famílias afetadas. O que me sustentou foram as orações e missas pelas redes. Acho que nunca rezei tanto, mas ao final de 2021 estava muito cansada, desgastada, esgotada. E nesse ano estou fazendo o que posso a cada dia, e sempre com fé, esperança e gratidão a Deus, pois Ele está cuidando da nossa família. Jesus, eu confio em vós. E a gente que tem fé tem essa cerejinha no bolo, né, Mônica? Que além de Ainda tudo bem, isso que né? estamos conversando, a gente tem a fé que dá Ainda essa bem. sustentação. Ainda bem. Então, eu vou para a pergunta da Angelina. Tem, mas não tem a ver com o tema que quer que quem cuida da mente cuida da vida. E aí você tem esse tempo aí, ainda dá tempo, Mônica, de conversar com a Angelina, que é a seguinte pergunta. Aproveitando, Mônica, te falei dos meus problemas. É aquela que tem depressão, Uhum. borderline, né, Angelina? Uhum. E aí ela falou, ela foi morar num apartamento e, além disso, um relacionamento novo. Hum. De repente, a filha dele veio morar com a gente, 22 anos, e está me trazendo problemas e fazendo as coisas se complicarem. Como devo agir? Estou desgastada demais com isso, disse a Angelina, Mônica. Angelina, minha querida, se eu tivesse essa resposta pronta para te dar, eu te daria com todo prazer. Mas na verdade, assim, né, Angelina, eu acho que a gente é convidado, assim, eu acho que tem muita novidade aí, quer dizer, assim, mudar de casa, um novo relacionamento, isso é muito legal. Só que assim, a novidade também dá trabalho, né? Não é alguma coisa tão simples. Mas eu sugiro a você que você tem acompanhamento psicológico, fale com a sua psicoterapeuta, né? Tente amadurecer um pouco essas coisas, porque, assim, quando a gente constitui um novo núcleo, né? E isso é muito importante para a questão da saúde mental. A gente precisa aprender a falar as coisas. A gente precisa aprender a delimitar os espaços, né? Então, a filha vem morar, então a gente precisa redimensionar, a gente precisa fazer aquilo que a gente chama de um contrato. Né? A gente acha que contrato é só com o advogado. Não, a gente, nas nossas relações, a gente precisa estabelecer contratos, porque isso garante a nossa sanidade mental. Né? E eu sempre me lembro de uma professora que ela dizia assim: o que está no contrato é barato, caro é o que fica fora do contrato. Então, quando a gente começa a aceitar as coisas prontamente, diz assim: ah, não, tudo bem, não sei o quê. A gente, de fato, não está pensando em como essas coisas vão reverberar lá na frente. Seria mais honesto e mais verdadeiro dizer assim: me dê um tempo, eu preciso pensar, eu preciso ver como eu me sinto. Não é assim que as coisas acontecem, né? Mas muitas vezes a gente também não tem força para isso, né? Então a gente tem aí as suas características de borderline, de ansiedade, de pânico. Então isso colabora muito. Então assim, você vai ter que trabalhar isso muito intensamente na sua psicoterapia, né?
para entender aonde é que isso, onde é que essa pessoa de 22 anos que chega na sua casa tá te pegando. Porque isso às vezes é uma questão só de ajuste. É só uma questão de conversar e colocar os limites. Eu não sei o que acontece de fato, porque não é o que você está colocando aqui. Mas eu sugiro a você trabalhar isso na psicoterapia, né? Eu me lembro, sem querer desmerecer o que você sente e o que você está passando, mas o Jung, ele coloca uma reflexão para a gente que boa parte dos nossos problemas não está no fato em si, mas está na maneira como a gente olha para eles. Né? Então, às vezes, a gente precisa redimensionar as coisas, né? A gente, às vezes, tem um nível de idealização X, quando a realidade chega, ela se apresenta, e aí a gente fala assim, mas não era bem isso que eu estava querendo. Mas e aí, como é que eu administro isso? Eu acho que entra nessa questão. Por isso que é importante olhar para dentro de você e dizer onde de fato isso pega. E aí trabalhar isso na psicoterapia para que você se sinta fortalecida para tomar a decisão que você precisa tomar. Eu não sei qual é, mas você vai descobrir de fato no processo psicoterapêutico. Muito bem. Então, infelizmente, a gente vai ter que concluir, né? A gente vai fechando aí o cerco, né? Fechando a nossa conversa. Mônica, tem alguma coisa, acho que alguma dica, né? Já que a gente conversou aqui por tanto tempo sobre isso, sobre a gente ter cuidados com a gente, sobre perceber o nosso corpo, sobre como a gente também reagir ao que a sociedade, as pessoas, o mundo fora também veem sobre a gente. Alguma dica, alguma coisa assim, Mônica, que você fala assim, olha, isso aqui eu acho que você não pode deixar de fazer para a sua vida, para que você tenha uma mente aí, para que você tenha um cuidado com a sua mente para viver melhor ou encarar as coisas um pouco melhor, Mônica. Eu sugeriria a você o seguinte, olha, antes de você dormir, a hora que você deitou lá na cama, e você deitou de barriga para cima, respira pelo menos umas 3 vezes antes de dormir. Mas, assim, respira profundamente, sentindo o ar entrando dentro de você sentindo todo o movimento do diafragma, que é o trabalho que ele vai fazer para poder encher. Como é que esse ar que você inspira chega, por exemplo, nos teus braços, na raiz do teu cabelo, lá no dedão do pé? Como é que você sente essa respiração nas suas costas? Ou, enfim, sinta essa respiração, né? E se pergunta, como é que eu estou? O que eu estou sentindo? Como é que eu percebo as partes do meu corpo? Né? Esse é um convite para a gente ser assim, o mais básico possível. A gente não precisa de coisas mirabolantes. A gente precisa dessa autopercepção, de como é que a gente se sente. Você sabe que é um negócio tão interessante que a gente usa uma técnica corporal que a gente chama de scanner corporal, que é essa percepção do corpo por partes, né? Então, como é que estão seus pés, como é que estão suas panturrilhas, né? E vai subindo e tal. E às vezes, sempre quando a gente faz isso, ou a gente faz com a pessoa em pé, ou com a pessoa sentada com o pé no chão. E aí é muito interessante que tem gente que fala assim, mas meu pé não tá no chão. Né? Então, quais são as percepções que você tem sobre você mesmo? Né? Quais são as percepções? E aí você olha nitidamente o pé da pessoa tá no chão, ela tá vendo que tá no chão, mas ela não tá sentindo no chão. Né? Então, percebe? Tem coisas que transcendem essa coisa da realidade que a gente vive. Acho que esse é um ponto. E aí eu gostaria de deixar aqui um convite, viu, Paty? Pode. Eu ainda não tenho uma data, mas vai ser provavelmente na segunda quinzena de janeiro, nós vamos fazer um encontro, tipo uma oficina para falar de quilling. O quilling é um tipo de trabalho manual, de artesanato, porque tudo aquilo que é artesanato, que é aquilo que eu faço com a minha mão, me traz para o tempo presente e começa a dar expressão para aquelas angústias que eu tenho na alma. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai realizar um trabalho com quilling, com a Lídia Avelaneda, que é lá da Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Então, eu vou divulgar oportunamente o local e a data, tá? Mas vai ser uma oficina onde a gente vai trabalhar isso, que é uma maneira da gente, o próprio quilling, que é um tipo de dobradura com papel, que você faz coisas maravilhosas, você enrola o papel e vai fazendo figuras e formas muito lindas, entendendo que esse é um caminho de entrar em contato com você mesmo, tá? Então, vocês fiquem atentos aí nas redes, que logo a gente anuncia a data e o local do encontro que a gente vai fazer. Tá bom? Certo, então siga aí a Mônica no Instagram, que aí vocês vão ficar sabendo a data certinha. É Mônica Rezende Chagas, tá? Tudo junto, Rezende com Z, Mônica Rezende Chagas. E você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, DDD 11 95391 1151, 95391
1151, manda o alô ali para a Mônica, fala, Mônica, eu quero saber a data do Killing, Mônica, eu quero ser atendida por você, Mônica é maravilhosa, vocês viram aí. E eu quero agradecer imensamente, Mônica, o seu sim aqui para participar desse momento, mais um Ideias em Movimento, a segunda participação da Mônica aqui, estou muito feliz de ter você aqui, vou te usar muito em 2023 ainda. Vamos junto. O povo gosta muito de você, e você encontra a Mônica também toda quarta-feira no programa da Cidinha em Família, né, Mônica, todas as quartas-feiras. Isso, com a dica do dia. Exatamente. Com a dica do dia. Então, você não perde aí o contato, não fica longe da Mônica, não. E aí, eu só quero fazer um convite da semana que vem, nós temos mais um bate-papo muito bacana aqui no Ideias em Movimento, dessa vez com a doutora Lídia Correia, psicóloga, e o nosso tema vai ser Por que prometemos tanto e não cumprimos? Olha só. Também quero saber. Vai ser muito bom esse bate-papo. Muito obrigada mesmo. Um bom domingo, bom final de semana para vocês aí. Fiquem com Deus, viu? Um beijo. Tchau. E aí eu só quero fazer o convite, que agora é só para cortar a gravação aqui, gente. Quem está aí ainda aqui com a gente, hoje tem Ideias em Movimento ao vivo, 2 horas da tarde, né, na Rádio 9 de Julho. A gente vai ter um programa muito legal, Mônica, que a gente vai convidar. Tem 3 meninas que eu conheci esse ano de 2022, com histórias lindas, assim, muito inspiradoras. Então, eu conto com vocês, 2 horas da tarde, ao vivo. Vocês voltem aqui para a programação, para a live, na Rádio 9 de Julho. Obrigada mais uma vez, Mônica. Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau.